Começa agora mais um programa da série especial de Tutameia sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e o nosso entrevistado de hoje é o Edival Cajá, o Cajá, que muitos já conhecem aí da sua luta pela democracia, décadas de dedicação à luta popular, mas é melhor eu passar aqui a palavra para a Eleonora para fazer uma apresentação como manda o figurino e a gente, então, iniciar a nossa conversa de agora. Eleonora. Olá, Cajá, que bom tê-lo aqui no Tutameia. Edival Cajá é coordenador do movimento Verdade e Justiça, de Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco e também dos articuladores dessa questão no Nordeste. Também é do Centro Cultural Manuel Lisboa. Cajá, onde você estava no dia 1º de abril de 1964? Como é que você viu o golpe militar? Olá, Rodolfo, Eleonora, um prazer revê-los. Naquele fatídico dia do famigerado golpe militar fascista de 1 de abril de 1964, eu estava numa pequena cidade do Alto Sertão da Paraíba, que na época era um distrito de Itaporanga. Hoje é uma cidade que eu continuo visitando periodicamente. Lá tenho irmãos, tenho familiares. E naquele dia, nos dias seguintes, a minha recordação é da indignação das pessoas mais conscientes da luta pela democracia. O meu pai, Félix, tinha uma tradição trabalhista, getulista, e nós tínhamos acabado, eu tinha 14 anos, tinha acabado de participar da campanha do não ao parlamentarismo, um grande plebiscito nacional convocado pelo Jango em 1993, né? 1961. 63, 61. 61. De 61. Isso. Do qual ele sai com mais de 80% favorável ao sim, portanto, ao não ao parlamentarismo. E a campanha foi assim uma coisa que ainda estava na minha memória. E eu entendi que aquele golpe, aquela alarido que era feito pelos repórteres, financiado pela Exxon, Repórter, era um escândalo, né? Era uma resposta à luta popular, ao resultado. Eu entendia dessa maneira. Era o que eu fazia. Caralho, não aguenta a democracia. Na hora que o povo decide recuperar os poderes do presidente Jango, então eles vêm com essa retaliação. E eu acho que, de fato, aquela análise tem sentido, porque o Jango era um presidente que tinha, no seu pouco tempo de presidente da República, revelado um tremendo compromisso com a luta popular, com as questões da nacionalidade, da soberania. Quer dizer, o presidente conseguiu, nacionalizar o refinamento do petróleo. As refinarias que tinha, as poucas que tinha, foram nacionalizadas por um decreto seu. Assinou uma carta ao presidente Kennedy se recusando a atender à solicitação do presidente Kennedy para ajudá-lo na intervenção a Cuba, para derrubar o governo de Cuba. O Jango manda uma carta que, inclusive, está nesse livro aqui, ó. Está aqui nesse livro, como documentos anexos, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, um excelente documento que mostra a sua natureza de defensor não só da nacionalidade, da soberania, mas também do direito de autodeterminação dos povos. E diz, presidente, conte conosco, mas nosso povo
defendemos o direito de autodeterminação dos povos. Não estamos favoráveis à intervenção nem em Cuba nem em outro país. Ora, nacionalização do petróleo. Recusa a tomar uma posição contra a derrubada do governo de Cuba, a intervenção em Cuba. O chamamento para resolver o problema da reforma agrária. É efetivamente, nas terras melhores que tinha, mais valorizadas, ao lado da estrada, ao lado das benfeitorias públicas, açudes, estradas, etc. Desculpa. É aí que se faz o início da reforma agrária, chamou a atenção da população e baixou e assinou o decreto de 100% do aumento do salário mínimo, 100%, não foi 10% nem 20%, 100% do salário mínimo. E, de fato, essa era a causa. A questão agrária, a questão do salário, da movimentação dos operários para recuperar o poder de compra, ele atendeu a demanda do CGT. O Riani está ainda vivo, com 103 anos, como prova daquela luta vitoriosa. E a resposta a tudo isso foi a intervenção estadunidense. Hoje tem documentos que provam que aquela intervenção foi definida na Casa Branca com o embaixador Lincoln Gordon dos Estados Unidos no Brasil e um processo com muito dinheiro de cooptação da igreja, da cúpula da igreja, da imprensa, do parlamento e de altos generais. Então, o desenho do golpe não tem... Está comprovado hoje, há documentos comprovando isso. Essa que foi a causa daquele famigerado golpe militar fascista no dia 1º de abril de 1964. O Brasil pagou e ainda está pagando um preço muito caro. Se pudesse fazer um inventário, bota aí 50 anos de retrocesso na economia, na história, na educação, na cultura. Os homens mais talentosos desse país foram exilados. Um pernambucano, Josué de Castro, professor da Universidade Federal de Pernambuco, onde cursei a sociologia, fiz movimento estudantil, reorganizamos as entidades pós-golpe 64, um talentoso nutricionista, sociólogo, político, um quadro. O primeiro homem que é exilado de todo o hemisfério, o primeiro homem deste hemisfério a assumir a presidência de um importante órgão da ONU que cuidava da alimentação. Existe, que é a FAO. Josué de Castro. Um Celso Furtado, um Valdir Pires, que foi professor na Sorbonne, dando aula de francês, não para brasileiro, na França, a Sorbonne. Um francês sem sotaque. Uma pleiade de quadros, de talentos que foram empobrecendo o nosso país, a nossa intelectualidade. Então, não consigo esquecer aquele fatídico dia e os prejuízos decorrentes daquela intervenção policial, militar, patrocinado pelos grandes monopólios da indústria, da agricultura, do latifúndio e pela Casa Branca. Na verdade, eu acho que está identificado. Aquele documentário, A Noite que Durou 21 Anos, são documentos em preto e branco do diálogo do embaixador com o presidente dos Estados Unidos sobre o Brasil, sobre Jango, aquele grande presidente. Acho que é chegada a hora de fazer as devidas homenagens às lutas, os enfrentamentos do pré-64, encabeçada pelo Jango. Então, já só para... Eu errei aqui quando eu estava tentando falar sobre o plebiscito. O plebiscito, como você falou, tinha sido em 1963. Exato. Foi no dia 6 de janeiro de 63, e o não
né, ao parlamentarismo, obteve 76,98%, um parlamentarismo que hoje a gente vê que, de novo, as elites querem, levantam sempre essa questão e querem sempre burlar o presidencialismo, como a gente está vendo agora. Então, foi em 63, você tinha acabado de fazer, então, a campanha plebiscito, e um ano depois, praticamente, veio o golpe. Exato, então, menos de um ano, né? Exato. Então, deixa eu só, eu queria continuar puxando pela sua memória, Cajá, para você tentar procurar descrever para a gente como é que era a sua cidade, aqueles dias ali de abril, como era a sua cidade, como é que foi a movimentação, houve algum tipo de ação policial, militar na cidade? Você falou que o seu pai era do PTB, enfim, os janguistas foram perseguidos naquele momento. Tentar fazer um registro daqueles primeiros dias, para depois a gente falar um pouco daí da sua militância contra a ditadura militar. Tem sentido, está correto. Veja, na minha pequena cidade, a movimentação, como eu lhe falei, era de indignação por parte de uma corrente de agrupamento de pessoas muito pequena, muito reduzida, porque era uma pequena cidade, era um distrito. E o meu pai não era uma pessoa, digamos, filiada ao PTB, mas tinha uma influência do Vargas, do trabalhismo, ele tinha um respeito. E eu herdei essa admiração que ele tinha pelo Getúlio. Agora, na metrópole da região, que era e é a cidade de Cajazeiras, que foi o meu berço político, onde eu fui estudar, eu saí da roça, eu fui criado na agricultura, na propriedade familiar nossa, da minha família, do meu pai, do meu avô. Depois fomos para em 58, fomos para essa cidade, em 64 veio esse golpe, em 67 eu me desloco para Cajazeiras, onde fui estudar. E aí fiquei 5 anos antes de vir para Recife. Ali foi o meu berço político. Foi ali que eu descobri a luta de classes de verdade, caráter científico da sociedade, da explicação de por que tem pobre, por que tem rico, por que tem miséria, por que tem opulência para meia dúzia. E nesta cidade, sim, aí teve grandes perseguições. Eu resisto especialmente um velho comunista que havia sido candidato em 45, na mesma chapa de Luiz Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes para senador, e Edo Fiuza para presidente, e ele para deputado federal pela Paraíba. 45. Pelo PCB. Esse homem, Sabino Rolim, foi muito perseguido. Dali até a sua morte, ele foi preso cerca de umas 10 a 11 vezes. E foi preso também nessa ocasião e levado para João Pessoa. Era já um homem de barba branca, um sexagenário, na época do golpe, e viveu até perto dos 80 anos. Então, foi uma das figuras que mais me impressionou em Cajazeiras, foi conhecer o Sabino Rolim Coelho. Tinha 2 Sabino Rolim. O Sabino Rolim Guimarães, que é médico, e primo do Sabino Rolim Coelho. Eram primos. E primo do bispo diocesano, Dom Zacarias Rolim de Moura. Então, depois eu falo disso porque eu estava uma bomba num teatro da diocese, e o bispo era uma pessoa, era um cinéfilo, era um homem muito ligado ao cinema, vinha buscar filmes aqui em Recife, construiu esse cine-teatro, e ele próprio assistindo na primeira cadeira, ali de proximidade do palco. E depois é colocado uma bomba, morreram 2 pessoas, feriram outras tantas. A sorte é que ele não estava nesse dia, tinha vindo para Recife. No período da mesma época, Cajazeiras foi pioneira nas bombas. Antes daquela bomba que matou Dona Lídia, antes da do Rio de Janeiro, como é que chama lá, do evento lá onde estava o Chico Buarque, os artistas, o Rio Centro.
Então, foi colocada essa bomba lá para acusar a esquerda de Cajazeiro como responsável pela morte do bispo, que era um bispo conservador. Até hoje, não se apurou os responsáveis por aquela bomba, ceifando 2 vidas e deixando um tanto de pessoas feridas. Até hoje. Então, retomando a 64. Então, nesta cidade, esta é uma prisão que todos sabem. Eu cheguei em 67 e era o que se falava, porque já tinha tido outra prisão. Aliás, qualquer pichação que nós fizéssemos na cidade, a baixa ditadura, que a gente fazia sempre no 1º de abril e no 7 de setembro. Quem era preso era ele. E eu me lembro que uma vez, cuidadosamente, conversava com ele. Ele tinha um cuidado muito grande com a nossa segurança. Nossos jovens que estavam despertando para a luta de classes, lendo as teorias marxistas, que ele nos emprestava os livros, ele sabia que ele tinha que pedir. Então, ele passou a ter muito cuidado nos nossos encontros. E ele falou da última prisão dele, que em João Pessoa, no DOPS da Polícia Federal, você precisa assumir a sua responsabilidade de comunista e, portanto, com as pichações contra o golpe de 64, que está nas paredes de Cajazeiro. Esse, quanto a ser comunista, eu sou, está no meu sangue, não há quem tire. Não há quem tire. Agora, informar outras pessoas, eu não informo nenhuma, porque não tem nenhuma. A Polícia Federal, naquele tempo, ainda não era tão brucutu, era um tanto inteligente, jogava muito nos argumentos, tá? Um pouco da dialética para ver se pegava o sujeito ali na virada. Só olha só, o Sabino. Quem é do 13 tem uns amigos para conversar sobre o 13, quando vai jogar com o Botafogo, de uma pessoa. Eu, por exemplo, sou do Botafogo e tenho meus amigos. Como é que você é do Partido Comunista e não tem seus amigos? Que enrolada é essa? Tem que falar, rapaz. Aqui não tem criança. Bem, se tivesse liberdade para a política, como tem para o futebol, eu teria meus amigos. Mas ninguém quer conversar comigo, tem medo de passar pelo que eu passo, de sofrer o que eu sofro. Esse era o velho Sabino, Rolim Coelho. Morreu coerente na cidade. Deixou 7 filhos. O mais velho chamava Karl Marx. O segundo, Engels. Rosa Luxemburgo, a segunda filha. Clara, em referência a Clara. E não batizou nenhum. O escândalo da cidade, em 67, é que essa Clara foi se casar com um noivo de Portugal. E ela não tinha que fazer o batistério para se casar. E o padre disse, não, ela vai ter que se batizar para poder tirar, com o batismo, tirar o crisma e poder fazer o casamento. Já que o marido dela é católico, quer fazer essa cerimônia, não temos que tirar o batistério dela. Pronto, aí a cidade toda só comentava isso, que era uma pessoa com 40, 38, 40 anos, estava indo se batizar para poder se casar. E aí, quando perguntaram a ele, a imprensa vendida, lá tem 2 emissoras de rádio, jornal, e hoje tem essas 2 emissoras e um jornal. Olha, tem outra emissora que eu não conheço, FM. E aí foram atrás dele, só não tem vergonha de se batizar com essa idade. Eles, pelo contrário, eu me orgulho de ter dado liberdade a ela. Hoje ela pode escolher, isso é democrático. Agora, impor uma criança de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, a filiação a uma doutrina, isso é que é uma opressão. Então, não são os comunistas que fazem a cabeça das pessoas, que faz lavagem cerebral, mas outras instituições que apoiam o capitalismo que fazem. Então, esse era o Sabino. Então, a cidade de Cajazeira foi penada, perseguida, uma cidade rebelde, capital da cultura, não é à toa que ostenta o título de ser a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Porque o colégio mais velho do Estado é um colégio fundado por um padre formado aqui em Recife, sob influência da Revolução Pernambucana,
e da Revolução Francesa, porque era isso, essa Revolução Francesa influenciou muito o seminário de Olinda e Recife, enormemente, os enciclopedistas. A Revolução de 1917, de 1817, matou 40 padres, pra você ter uma ideia. Todos vinculados à Revolução Pernambucana e à Conferência do Equador, 3 anos depois, em 1825, liderado pelo Frei Caneca. Então, ele era dessa geração, sobreviveu e saiu aí por dentro dos matos, comendo joá pelos caminhos, cortando caminhos, chegou lá e fundou um colégio debaixo de um pé de cajazeiro, perto de um pé de cajá, e por isso ficou a cidade, Cajazeiras. Então, é uma cidade que nasceu com esse espírito de liderança cultural, rebelde, etc. Teatro, você tem um teatro Irexplique lá, eu assisti peça de Shakespeare, peça de Molière, peça de Gogol, em Cajazeiras, antes de vir para cá. Então, esta cidade foi perseguida pela ditadura militar no golpe em todas as manifestações, 68, 67. Eu participei de uma passeata em 67 desse ano, cuja tarefa que nos foi dada pelo companheiro que veio à sala de aula, pela primeira vez eu vi alguém, sem ser um professor, na frente da sala de aula, fazendo um chamado para comparecer a uma manifestação no dia 22 de agosto, que é o dia da cidade, dia de emancipação da cidade, 1825, eu acho. E porque neste dia, dizia o líder o presidente da União dos Estudantes Secundários de Cajazeira, filiado à UESP, União dos Estudantes Secundários da Paraíba, e filiado à UBS proscrita. A UBS estava proscrita. A Dalmi Coelho entrou em sala, pediu permissão da diretora e chegou lá diante de nós. Amanhã eu vim aqui convidar vocês. Tem um convite absolutamente importante e ao qual vocês não podem faltar. Eu vou perguntar no final da minha fala se vocês vão ou se vocês não vão, e sejam sinceros comigo. Amanhã, a Cruzada ABC, a Escola de Lavagem Cerebral da Aliança para o Progresso, vai desfilar com aquela que mais alfabetizou, chamada Rainha da Cruzada ABC. Num carro de desfile, num carro ornamentado de carnaval. Que você tira as grades e cobre, como é que chama? E em cima, arrodeado de cetim, em cima uma cadeira de rainha, a mulher ia desfilar coroada. Não, foi desfilar com aquela coroa de rainha. Com a bandeira dos Estados Unidos na mão e a outra do Brasil. Aí a Dalmi Coelho, um jovem de 19 anos, falou, olha, é um assinte, é uma provocação à nossa terra. Nós não merecemos por isso. Neste dia, sempre foram os grêmios e os diretórios acadêmicos que o único diretório acadêmico que tinha, porque só tinha um curso superior, desse dia fazia um discurso, um protesto contra a ditadura e contra o imperialismo. E amanhã eles vão desfilar nesse dia, é uma provocação. Já passamos em todas as escolas, eles vão aparecer com cena, vamos ter umas 1.000 a 1.500 pessoas para acabar com essa chincana aí, queimar essa bandeira dos Estados Unidos e fazer a guerra do Brasil e fazer o nosso pronunciamento. Quem topa? Todo mundo calado. Ele disse mais, me permita acrescentar mais 5 minutos. Ele falou uns 5 minutos sobre o que era a reforma McCuseid, que eu não conhecia. Essa tal da reforma que a ditadura está para assinar é uma anexação do Ministério da Educação ao ZEID, a Agência de Desenvolvimento deles, dos Estados Unidos, não nosso. Então, o acordo McCuseid é um acordo criminoso dos poderosos sobre nosso país. E nós não podemos aceitar que, no momento em que vários jovens morreram, estão lutando contra esse acordo, venha desfilar na principal avenida esses bajuladores do imperialismo. Quem vai conosco? Todo mundo calado. Aí eu, timidamente, se eu posso fazer uma pergunta, pode. Eu disse 2 perguntas. Quais? Se tem risco de prisão e se tem risco de ser morto nessa passeata.
Eu tinha saído da roça, meu pai, apesar de ser um admirador de Getúlio, mas dizia, minha mãe, não se meta nessas coisas não, porque ele vai levar você de volta para a roça se você se meter nessas coisas que são perigosas e tal, etc. Adalmir Coelho começou a responder dizendo, olha, não faz parte, apesar de nos acusarem de subversivo e perigoso, de terrorista, não faz parte de nós mentir. Nós só falamos a verdade. Tem risco, sim, de morte. Tem risco, sim, de prisão. Eu estou aqui dando esse aviso, só por eu dar este aviso, eu posso ser preso na saída. Então, tem um companheiro me esperando, uma Vespa, Vespa, uma motozinha pequena que existia, né? Com uma Vespa já ligada. Quando eu terminar aqui, eu pego a garupa e vou embora. É minha sobrevivência, eu tenho que fazer assim, senão já agarraram vários dos nossos. Ele era um cabeludo típico, um jovem típico. Adalmir Coelho, o irmão dele era um ator. Está vivo ainda, ele já morreu. Adalmir, mas o irmão mais velho está vivo. Um excelente ator de Cajazeiro, um cara... Diário de um Louco, tem uma versão, um disco que é do russo, outro disco que é do chinês. O Diário de um Louco, uma peça de teatro extraordinária, sustentar mais de uma hora, um auditório inteiro, feito sozinho. E esse cara fazia isso lá. Encenou essa peça lá, que lotou o teatro. Tá? Esse era o Ju Coelho, irmão do Adalmir Coelho. Então, tem o risco, sim, você vai ter risco, sim. Agora, não há como viver sem risco. De qualquer forma, tem risco. Tem risco de morrer de bala perdida. Um pneu de caminhão pode se soltar e pegar você e te levar à vida. Agora, lembre-se que Tiradentes, eu me lembro perfeitamente dessa compra, lembre-se que Tiradentes correu esse risco de ser preso, foi preso e foi morto. Agora, todos nós sabemos quem é Tiradentes, temos orgulho de Tiradentes. Os omissos da época, quem é que sabe? Estão onde o nome dos omissos? Então, se não fosse homens como Tiradentes, esse país provavelmente ainda estava subordinado a Portugal. Ou, pelo menos, muito mais tempo teria passado. E nós queremos quanto tempo esse país subordinado ao monopólio americano, estadunidense? Aí eu disse, pode dar meu nome. Eu disse, mas vou responder a segunda pergunta. Risco de morrer, tem? Tem risco de morrer, sim. Tem padres morrendo, sendo assassinados, freiras sendo assassinadas, estupradas. Isso é mais um motivo para a juventude brasileira se indignar e engrossar a fileira dos protestos contra esse regime infame. Eu digo, eu estarei lá amanhã. Aí mais uns 3 levantaram, enfim, fomos 4. Ele disse, é só chegar na Praça Coração de Jesus, que era uma praça no centro da cidade. Eles vão vir da Avenida Desembargador Boto. Quando eles adentrarem a esse quadrilátero, um quadrilátero perfeito, ali nós fechamos o quadrilátero e vamos resolver a parada ali. E a senha vai ser um apito de juiz de futebol. Na hora que vocês ouvirem o soar do apito de juiz de futebol, vamos partir para cima do caminhão. Tomar a bandeira e rasgá-la, queimá-la, e aí nós vamos fazer o que nós estamos dizendo aqui, nós vamos dizer para todo mundo que vai estar lá. E, de fato, foi isso que ocorreu. Chegamos lá às 9 horas, de acordo com o combinado. Já éramos ali umas mil jovens. A direção da escola viu o aviso e disse, olha, só peça uma coisa, não vão fardados. Os outros diretores estão concordando, liberando, não vai botar falta, mas não vão fardados para não identificar qual foi o colégio, senão a gente vai ser perseguido. A direção das escolas públicas vão ser perseguidas. Todos nós sem farda. Quando soou o apito, meu amigo, parecia uma chaminé de abelha.
subindo naquele caminhão. A moça alta, bonita, filha de um rico de Cajazeiras, estava toda só de peças íntimas, foi rasgada a roupa dela. Não bateram nela, mas foi estraçalhada a roupa dela. Uma das famílias lá tradicional trouxeram lençol, tiraram ela envolvida num lençol. E aí começou o comício relâmpago. E a bandeira ardeu. Em menos de 10 minutos, a maior autoridade do Exército tem é um tiro de guerra. Tem o CPOR, né, que estão nas grandes metrópoles, tem um núcleo de guerra. João Pessoa tem um núcleo. Recife tem um CPOR, né? Isso. Um centro que prepara oficiais. Os lugares pequenos têm um núcleo na capital. E na cidade de interior, deve ser assim também, em São Paulo, tipo Ribeirão, aí tem um tiro de guerra que prepara uma turma menor, 20 jovens, aos 18 anos, para o exercício militar. Alguns recrutas ficam incorporados, o resto presta o serviço militar para sair com o primeiro reservista, para a reserva. Nesta hora, não durou a nossa festa 10 minutos. Fomos cercados pelo tiro de guerra, de baioneta, fuzil e baioneta em punho. E aquele comício, aquela mobilização cívica, aquele comício, aquelas denúncias contra os inimigos do nosso país, transformou-se numa praça de guerra. E aí não tínhamos outra coisa a fazer senão resistir, arrancando paralelepípedo, pegando o que nós tínhamos nas nossas mãos para afastar de nós os fuzis de baioneta, aqueles jovens que estavam armados, caminhando em direção a nos jogar contra a parede. E nessa luta, aí, um deles deram uns 5 tiros para cima. Era o sargento Barbosa, quem comandava esse tiro de guerra, o sargento do Exército. Participaram de todas as rodas sociais, festas, Cajazeira Tênis Clube, sabe? Aquela figura que aparentava ser uma pessoa, gente boa das festas, mostrou o carrasco que ele era, cercando aquele jovem com um tiro de fuzil para cima, de bala, não era festim. O fato é que fomos 12 presos e 4 soldados foram para o INAMPS da época, que era como se fosse esse serviço de urgência que nós temos hoje. Só meia-noite é que os 12 foram soltos, pela interveniência do Monsenhor Vicente Freitas, que era um diretor do Colégio Municipal, e por um jovem advogado que estava se formando, estava aqui em Recife, o João Bosco, tinha sido presidente do DCE, da Unicap, só não foi caçado pelas estupidezes da ditadura, que caçou outro João Bosco, baixaram no dia do 477, caçaram, tinha 2 João Bosco fazendo direito na Católica de Pernambuco. O João Bosco Tenório foi caçado, que é um de Pernambuco, daqui de Recife, um grande advogado, está vivo, e o João Bosco Braga Barreto, que é o de Cajazeiras, que era o presidente do DCE, que era o que comandava a agitação, os dois agitavam bem, falavam bem, mas o presidente do DCE não foi confundido e, portanto, não foi caçado, e ele foi o advogado nosso lá para tirar esses 12 companheiros que foram argumentar junto com o Monsenhor Vicente Freitas e sensibilizar o delegado a esses jovens que estão presos para defender o país. Amanhã vão ser figuras importantes da República. Vocês estão ganhando o quê com manter esses jovens presos? E, finalmente, lá para meia-noite, estava todo mundo solto. Então, essa resistência, quer dizer, ao golpe, essa resistência à ditadura foi muito profundamente vivida em Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa e Recife, para onde eu vim para cá. Já por uma determinação da nossa, a essas alturas, já me organizei. Não tinha mais sentido ficar de franco atirador. E nos decidimos vir para cá para fortalecer o trabalho, onde estava. Tinham matado o Padre Henrique, já tinham matado Luiz de Carvalho. 21 de agosto de 71. E eu cheguei aqui em 72, no começo do ano. E iniciamos a luta, recuperamos. A primeira coisa que fizemos foi
me matriculei no colégio, que é o Pedro II daqui, é mais velho do que o primeiro e segundo do Rio, ginásio pernambucano, fundado em 1825, onde estudou Suassuna, Epitácio Pessoa, esse povo aí. Me matriculei aí, porque aí é que era de onde partia as passeatas. A passeata que o Júnior José era desse colégio. Era do Grêmio desse colégio. E foi daí que partiu uma passeata no dia 1º de abril para impedir a derrubada do governo Miguel Arraes, que foram recebidos a bala. Jonas, esse companheiro do GP, mais o Ivan Aguiar, um jovem que tinha acabado de passar no vestibular de engenharia, Ivan Aguiar, filho de um velho comunista, seu Severino Aguiar, que era um coletor federal aqui. Estes 2 jovens foram fuzilados. Impunemente até hoje. Qual o crime deles? Reunir as pessoas que tinham sentimento patriótico, cívico, de liberdade, de impedir a derrubada do governo eleito. Foram para lá pacificamente, sem nem qualquer uma arma. E foram recebidos desta maneira. Ainda tem a cara de pau de dizer que foi a esquerda quem iniciou a luta armada, a violência. E o que diabo foi o golpe de 64? Que foi o ceifamento da vida de Ivan e de Jonas, se não violência. Você diria, bom, com base nessa sua experiência pessoal e com o conhecimento que você tem de todo o movimento de resistência ao golpe, que o Nordeste concentrou uma resistência popular muito mais forte do que o Sudeste, o Sul, por conta das organizações que já existiam, por conta até de governos mais progressistas que estavam atuando naquele momento. Você diria que dá para a gente pensar que no Nordeste a resistência popular ao golpe de 64 foi mais vigorosa? Eleonora, eu não quero ser ufanista, eu quero dar uma opinião que não consigo, que eu não queria que fosse enquadrado nessa denominação com a qual eu não concordo. Não é justo ninguém ser ufanista ou regionalista. Agora, os estudiosos que se dedicaram a esse assunto, de estudar o sentimento de rebeldia, de nativismo de Pernambuco, sabem que esta foi a região, este foi o estado que mais pegou em arma na história desse país. Mais irredento. Pernambuco era um estado que se limitava com Minas Gerais, se limitava com a Bahia e ia seguindo o Rio São Francisco até Minas Gerais. E a cada rebelião era retaliado, primeiro pelo imperador Pedro II, primeiro e no segundo também fez retaliação. Primeiro tomaram a Lagoa, depois tomaram todo o Val, chamada comarca do São Francisco. Então, a Revolução Praeira, de 1848, não pediu apenas a ruptura com a metrópole do Português, era uma revolução popular. Para pôr fim à submissão à metrópole portuguesa, à escravidão e o estabelecimento de um governo popular. As prédicas do Frei Caneca, está aí, está escrita para quem quiser ver. É a defesa das reivindicações da democracia popular, estabelecimento do poder popular, diz lá o Frei Caneca. Eu não conheço nenhuma das revoluções desse período que reivindicasse isso. Então, é claro que nós todos também sabemos que o Rio de Janeiro tem toda uma larga tradição por conta de, sei lá, a sede da metrópole. O Rio Grande do Sul teve todo um período histórico de combatividade. E nas vésperas do golpe, as pesquisas também nos dizem que lá na Casa Branca, o maior risco que eles tinham de uma nova Cuba era Pernambuco, por conta das ligas camponesas que nasceram aqui, que já estava até o Rio Grande do Sul. Quadro como Julião, como Clodomir Moraes, como Amado Luiz de Carvalho, era um quadro que falava espanhol, que falava inglês e andava daqui para Cuba com muita frequência. Antes do golpe. Tem um documentário, está em inglês, sobre o Engenho Galileia,
A ameaça do... O que era o Engenho Galileia, que é da zona rural de Vitória de Santo Antão, a Mata Sul de Pernambuco. E eles dizem que a revolução, a nova Cuba, a nova revolução latino-americana, partiria daqui. Primeiro, as características, grandes canaviais. Para se ter uma ideia, quando fazia o período de dissídio coletivo, que ainda não era bem um dissídio coletivo, isso foi logo após, a população canavieira, proletária, era maior do que o ABC, chegava a 300 mil trabalhadores. Então, havia um medo realmente grande por parte dos usineiros, dos banqueiros da região, e chegava a isso. Não é à toa que esse dado é importante. O primeiro posto diplomático dos Estados Unidos do Brasil foi em Pernambuco. Não foi no Rio, não foi na Bahia, não foi em Pernambuco. É o mais velho posto diplomático dos Estados Unidos no Brasil. Por conta dessas revoluções que acontecia. E, na época, como era a revolução recente acontecida, então eles queriam o quê? Se identificava. Não era, pelo menos era essa a expressão que eles... Isso fez com que Cabugá, que era um dos representantes da Revolução, foi tido como embaixador da Revolução Pernambucana, triunfou, estabeleceu o governo, julgou, prendeu. Então, designaram o Cruz Cabugá, despacharam para os Estados Unidos. E foi a partir desse contato, para que reconhecesse essa Revolução Pernambucana, da região, que eles, a partir disso, eles vieram para cá. É dessa época esse posto diplomático, que hoje é um consulado. Então, quer dizer, havia, nas vésperas do golpe, 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano, o presidente Kennedy despacha seu irmão, senador e chanceler, estava como chanceler, o Eduardo Kennedy, para vir visitar Recife e ir até o Engenho Galileia e oferecer um dínamo, um motor que gerasse luz na cidade, que é uma lembrança que ninguém nunca esquece. Até hoje está lá esse motor. Está lá o motor, como uma peça de museu, para que os camponeses lá soubessem que os Estados Unidos eram amigos das ligas camponesas e não inimigos. Está lá. Esse homem veio com essa missão diplomática com duas grandes peças, que na época os motorzinhos eram pequenos, iluminavam. A minha cidade mesmo tinha um motor que iluminava por 1 hora, 2 horas, depois dava sinal, apagava, acendia, apagava e desligava. Porque só dava para ser alguns momentos de solenidade, enquanto tinha uma missa, e depois o motor era desligado. O daqui era um dínamo, um motor grande, e outro foi para onde era a terra de João Pedro Teixeira, que era o segundo lugar onde as ligas camponesas eram mais fortes, na Paraíba. Julião foi lá fundar essa liga camponesa e João Pedro Teixeira ficou como seu principal organizador. E, portanto, quer dizer, há um reconhecimento, vamos dizer assim, bastante amplo, de que, de fato, havia um processo de rebeldia. Era o único lugar em que os camponeses faziam marcha pela cidade, desfilavam, iam até o palácio e negociavam com os usineiros cara a cara. O grande mérito da Arraes foi esse, ele não fez outra coisa. Não, se isso está na lei, por que não cumpre na zona rural que está estabelecido pela gestão trabalhista? E isso fez com que os usineiros o odiassem a vida inteira. Esse Zé Múcio, que é filho, neto e bisneto de usineiro, segue a mesma tradição, está aí cumprindo esse mesmo papel de classe, sabe muito bem dessa história. E esse Zé Múcio, quando a Arraes voltou e foi candidato novamente e ganhou a eleição, em 86, sabe quem era o candidato da direita dos usineiros? Zé Múcio. E vou dizer o filmetezinho principal que viabilizava na televisão. A Arraes era um chapéu de palha e acenava a retomada das lutas do povo. Ele não prometia, reconheceu o direito do povo lutar. O Zé Múcio
começava com um incêndio, aquele crepitar, que você conhece, típico da queima de canavial. Depois de meio minuto ele aparecia. Isso aqui era Pernambuco pré-64. Incendiava canaviais, incendiava a riqueza. O produto mais importante era incendiado. Se vocês querem voltar a Pernambuco a ser incendiado, vote no meu adversário. Se vocês querem um Pernambuco ordeiro, democrático, vote em mim. Ainda bem que o desgraçado perdeu. Mas a campanha foi essa. E hoje ele se passa como um amigo do Lula. E o pior, o Lula reconhece como seu amigo. E ele nunca fez autocrítica, nunca se arrependeu dessa campanha de 86. Depois saiu para a federal, etc. E o mais você já conhece. Então, sim, tem essa tradição. Outra coisa que é uma revelação, preste bem atenção, não foi só aqui que houve reforma agrária, um princípio de reforma agrária. Houve em vários lugares. Esta reforma agrária, da qual estou falando, que o Arraiza homologou e finalizou e passou a terra no Engenho Galileia, numa grande propriedade, um latifundiário que chamava Engenho Galileia. Os camponeses ocuparam, vieram para cá, para Recife, adentraram a Conta da Boa Vista e foram ao palácio. Governador, está ocupada o engenho, a fazenda, a casa grande, nós queremos que o senhor passe o papel. É nosso direito, nós queremos trabalhar. Já nossos netos e bisnetos trabalharam para esses carrapatos, para esse sanguessuga a vida inteira. A rádio, isso é justo, está aqui o decreto. Agora, vão do outro lado do Capibari, porque a Assembleia Legislativa é aí. Tem 40 deputados. Se eles aprovar, vocês são donos das terras. Agora, se eles não aprovar, eu não posso fazer nada. Quer dizer que só depende disso? Só depende disso. Saíram 1.500 homens de foice, inchado, estrovenca, cercaram a Assembleia. Zezé da Galileia, Zezé do Galileia, que era o chefe das ligas, e Zezé dos Prazeres, presidente e vice, entraram na Assembleia e disseram que os deputados estavam em sessão. Damos a vocês daqui a 1 hora, daqui nós vamos sair. Vocês estão cercados. Se vocês não homologarem essa lei do governador, desapropriando esse latifúndio para ser processado em pedaços de terra, de acordo com a legislação que o Estado tem, vocês vão se arrepender. Aí o cara mais cheio de empáfia, também que era usineiro, chegou perto deles, vocês estão ameaçando o poder legislativo, estão ameaçando. Aí o Zezé da Gás disse, não, deputado, não estamos ameaçando, não. Se vocês não aprovar, nós vamos jogar vocês tudinho dentro aqui do Capibari. Vamos começar pelo senhor. E foi chegando todo mundo perto. Para aí, calma aí. Nós vamos aprovar a lei, que é isso. Quem foi que falou que não vai? E esta terra até hoje está dividida. Não foi reagrupada. A grande parte das terras daquele período foram reagrupadas ou pelo banco ou pelo latifundiário vizinho, e estas lá continuam. Já fizemos 2 visitas lá, chamada Jornada por Memória, Verdade e Justiça no Campo. Chamamos os atores, os que estão sobrevivendo lá ainda. Estamos uns 60. Levamos Agassiz Almeida, da Paraíba, que foi exilado, e foi promotor, e era deputado em 64, estava exatamente dirigindo uma CPI para apurar a causa da morte de João Pedro Teixeira, que foi morto antes do golpe. Foi emboscado e assassinado pelos usineiros da Várzea antes do golpe. Mataram ele e mais 2. E o Agassiz de Almeida, que era deputado, estava investigando, então veio o golpe. Ele foi exilado, foi eleito constituinte, é escritor, amigo nosso, me orgulho da nossa amizade. Chamamos e ele foi para lá, estava nesse dia, recuperando a memória de como foi. Ele estava lá, estava o Julião na época, estava o Cláudio Moraes, vivo da época estava o Cláudio Moraes e o Agassiz Almeida, para celebrar os 50 anos do começo daquela reforma agrária, e todo aquele território continua sendo para a agricultura familiar. São famílias que criaram seus filhos,
já outra, 2, 3 gerações, a partir daquele pequeno pedaço de terra, 3, 4 hectares. Então, a saída para esse país, o Nordeste mostrava, fazer a reforma agrária. E o Comando Geral dos Trabalhadores fazia também, junto ao Jango, é preciso um grande mercado de trabalho, precisam aumentar os salários, aumentar o poder de compra para esse país não virar uma colônia dos Estados Unidos. Então, eles partiram para cima. Quando a gente apresenta esses nomes de 360 mortes desaparecidas, o Clodomiro Moraes, que voltou do exílio, foi comigo, estava nesse dia, já foi várias vezes lá, morreu faz 6 anos atrás, ele disse, olha, 300 a 400 foram mortos só das ligas, só as pessoas que não tinham nem como... Era no dedo que assinava. Essas pessoas eram levadas para o galpão da usina, nem processo abriu, torturado para entregar seus líderes, onde estão os líderes, onde estão os cabeças, e apareciam no Odia Boiano, no rio Una, que é o rio caudaloso da Mata Sul. Então, era muito comum chegar no outro dia um militar na casa de um que morreu e dizer, olha, se vocês forem em delegacia, em algum lugar, a gente vem buscar o resto da família. Prefere o quê? Ficar calado, trabalhando, ou o cara ir embora para outro estado? Então, nós não temos como levantar o total dos mortos e desaparecidos das ligas camponesas. São muitos. E quando você conta os indígenas, como o Zé Lique já chega a provar isso, e o próprio companheiro que fez um dos livros, trabalhou junto à Comissão Nacional da Verdade, o companheiro que foi preso no Rio, como é ele, é o mineiro, botou um livro comprovando, quando você junta as ligas, junto as perseguições indígenas, chega em torno de 10 mil mortos e desaparecidos. Então, esse saldo, vamos dizer assim, esse inventário ainda não foi feito, mas posso dizer que a conta é muito maior do que a que está aí. Cajá, a gente conversou até agora aí dos dias em torno do golpe, do período em torno do golpe. Queria que você comentasse um pouco também sobre a resistência à ditadura. Você mesmo falou que se organizou, você entrou em alguma organização clandestina, falar um pouco da resistência da Igreja Progressista, você teve muito contato com Dom Helder, trazer para nós aqui um pouco do que foi a resistência à ditadura militar. Na região, a resistência foi muito grande, como também a resistência em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, foi bastante grande. Mas o ódio das classes dominantes era muito pesado em relação a Pernambuco. Você vê aqui é que está a sede da auditoria militar, pessoas de Alagoas, de Pernambuco, Rio Grande do Sul, tudo julgado aqui, do Ceará, julgado aqui, condenado aqui. O doutor Arraes revelou, quando ele voltou, o primeiro ano foi mandato de deputado, ele abriu uma CPI sobre as perseguições dos Estados Unidos e, particularmente, aquele instituto, o IBAD, que mal ele fez a Pernambuco. Então, a CIA tinha 4 agências. Uma delas era em Pernambuco. Funcionava dentro do consulado, que sempre foi um troço grande, gigantesco, mas nesse período estava inchado. Havia cerca de 150 integrantes da CIA, da espionagem, e que ficaram trabalhando para poder eleger deputados da esquerda, da direita, se tomar sindicalistas da esquerda e passar para a mão da direita. Aqui aconteceu muita coisa pré-64. Eu acho que no Brasil todo. Mas uma das agências mais pesadas era aqui, por conta dessa tradição que a gente estava falando. Então, era natural que também a resistência prosseguisse. Né? Foi uma grande frustração para as massas. Era um movimento de massas. As ligas eram um movimento de massas. Tínhamos um movimento de massas. Então, a resistência foi colocada à altura. Você tinha o Gregório Bezerra, que foi arregimentar homens no campo para resistir, mesmo contra a vontade do seu partido, o PCB. Quase foi morto no caminho
pelo dono da usina, chamado Zé Lopes de Siqueira, foi preso e queriam ali mesmo assassiná-lo. Não foi, segundo ele consta isso em entrevista, porque chegou uma viatura comandada por um major, portanto, com uma patente a mais de um capitão que estava lá, e exigiu que o preso fosse entregue a ele, porque senão o Gregório teria sido morto ali. E no dia seguinte, dia 2, faz aquele desfile macabro nas ruas de Casa Forte. Ele de calção, que tiraram a roupa dele, botaram um calção lá dentro do quartel para onde levaram ele, pisaram, jogaram seus pés sob o sol da cáustica e depois saíram puxando com os pés em carne viva, com 3 cordas no pescoço, caminhando para ser enforcado, sob o comando do coronel Villoc. E não foi morto, porque começou a parte da população se indignar, ligar para o quarto-exército e exigir que não permitisse que os filhos deles vissem em praça pública tamanho assim da pessoa humana. E por isso o Gregório, por pouco, não foi linchado e enforcado na Praça de Casa Forte. Então, nós temos vários símbolos dessa resistência. E, naturalmente, tinha que se organizar para ter mais força. Então, me tornei militante do Partido Comunista Revolucionário, fundado por Manuel Lisboa, Amado Luiz de Carvalho, Ricardo Zaratina, um paulista que veio para cá a convite de Amado Luiz de Carvalho, tinha acabado de chegar de um curso na China, e convenceu ele, que estava aí na COSIPA, de ir para cá. Era um quadro, Amado Luiz de Carvalho, quadro operário. E nessas condições, corre-se muito risco. Então, e finalmente terminei preso. Procurei estar à altura da minha responsabilidade, não dando uma só informação sobre mim, nem sobre meus companheiros. Não é heroísmo, é dever, é obrigação. Se matarem, é o que eu disse, vocês podem matar, mas eu não tenho nada absolutamente a informar a vocês. Entrei e saí com essa conversa. Na tortura, 1 ano, depois prender de novo, mais 6 meses, e não mudei meu depoimento. E acho que em Pernambuco, essa resistência, esse combate, essas perseguições foram muito encarniçadas contra o povo, contra a esquerda. Eu acho que foi o estado em que o povo foi mais massacrado. São muitas sequelas. A Igreja Católica, quem conhece Dom Helder Câmara, sabe que ele é um seguidor do fundador da sua igreja. Ele não é um seguidor de Karl Marx, ele é um seguidor do fundador da sua igreja, o homem de Nazaré, Jesus. Só que ele procurou ser consequente, como foi Jesus, como foram os seus primeiros apóstolos. Não é nem um favor estar solidário com os pobres e com ele lutar. Isso é dever de quem é cristão. Ele procurou ser um cristão consequente. Claro, e ele chegou a essas conclusões por um largo processo, passando pela militância em um setor social, mas de direita, organizado pelo Plínio Salgado. Mas ele queria a participação social. Ele descobriu que tinha que ter a intervenção na sociedade. E quando ele veio o golpe, já antes do golpe, viu que estava tudo errado, entrou em contato com o Jango, passou a trabalhar no Ministério da Educação com Paulo Freire e mudou suas concepções. E quando ele tomou posse aqui como bispo, 11 dias após o golpe, ele fez um discurso na pracinha dizendo: ninguém estranhe se me virem
com pessoas de direita que me procurarem em minha casa, ou de esquerda, que eu vou atender a todos. Mas o nome de Jesus, num lugar como este, é José, é Severino, é Maria, e é com esse que eu vou fazer o que eu chamei de opção preferencial pelos pobres. Era o lema dele. E esse homem foi terrivelmente perseguido, sua casa metralhada, vi lá os buracos, eu me tornei assessor dele, por 6 anos e meio, com carteira assinada, pela CNBB Regional Nordeste. Ele era o presidente, fundou a CNBB Nacional, fundou a CNBB Latino-Americana. Foi ele o fundador. E depois, já ficando mais velho, ficou em Recife, fundou a CNBB Nordeste hoje, que é o estado da Alagoas até Rio Grande do Norte. Era o presidente dessa, era eleito, ficava 2 mandatos, passava outro, e eu fui chamado. Era estudante de Sociologia, de Ciências Sociais, e passei a assessorar a CNBB. Depois fui convidado para ser membro da Comissão de Justiça e Paz, já como líder estudantil. Fui integrante desta comissão, a sua primeira comissão. O que eu posso dizer é que era um homem honrado. Não pedia atestado ideológico, nem carteirinha de nenhum dos seus assessores. Uma das secretárias mais importantes dele era uma mulher de direita, mas era muito competente. E ele não recusava, tinha apreço por ela. Então, quer dizer, sabiam que ele não era um comunista e o perseguiram tal qual fosse um comunista. Está aí a morte do Oscar Romero, os vários atentados de Dom Pedro Causa d'Áliga, as várias campanhas de infâmia contra Dom Paulo, que era muito amigo de Dom Helder. Uma vez eu fui para um evento aí no interior de São Paulo e ele me mandou uma carta. Meu filho disse, caso você precise, uma carta com 2 parágrafos. Dom Paulo, este jovem, Edival Nunes da Silva, Cajá ainda não estava incorporado no nome, e ele foi o autor desse apelido. Curioso, uma brincadeira, hoje alguém me perguntou, acho que foi algum jornalista aqui, vem cá, Dom Helder está como santo, tu trabalhou com ele, você tem alguma coisa que ele tenha mudado sua vida? Diga até meu nome. Meu nome era Edival Nunes da Silva. Hoje não, após eu sair da prisão, foi averbado o nome, é um direito que está na Constituição. Quando um apelido sobrepõe seu nome, você averba aquele apelido ao nome. E tem que provar, porque muita gente, para fugir de crime, de processo, muda de nome, então não é fácil. Um advogado pegou e disse, mas eu quero fazer. Eu disse, pode fazer, problema nenhum. Chegou na cidade que eu nasci, Bonito de Santa Fé, e aí o juiz disse, peraí, doutor, não já é não? Um dia desses eu vejo jornal, disse, não, doutor, não é. Por isso que eu estou aqui, pleiteando essa petição, porque ele é um apelido. Aqui tem uma tradição, aliás, em todas as casas estudantes tem uma tradição de você leva seus documentos, entrega lá e se associa, e as pessoas são chamadas muito mais pela cidade. Então me chamavam Cajazeiro, ô Cajazeiro, eu falei, cara, não sei o quê. E eu fazia política, me meti logo na oposição à casa aqui, um grupo de oposição que tinha, e eu fiquei sendo conhecido como Cajazeiras. Minha namorada me chamava Cajazeiras. E aí, um dia, numa reunião, alguém da comissão de pais disse, ô, Cajazeiro, você está muito magro, parece que você não anda comendo. Eu era muito magro, realmente. Aí o Helder olhou assim e disse, Cajazeiro. Cajazeiro é nome de lugar, Cajá é gente. Cajá, minha gente, é uma fruta apenas 4 letras, uma fruta cítrica, que só tem no Nordeste, inclusive. Você quer ver? Brincou, pegou o apelido. Quando eu fui preso, a repressão achava que era o nome de guerra, para encobrir meu nome, entendeu? Achava que era isso. Então começou aí, o jornal, as revistas da época, artigo. O Enfio mesmo tem uma carta muito bonita na Isto É, as coisas da Veja que saíram, tudo foi com Cajá. Então ele recortou esses materiais, Folha, Estado, JB, uma parte de cada jornal diferente, e quando mostrou ao juiz, disse, doutor, eu só não dou despacho agora porque esse assunto é delicado, eu tenho que pedir visto do procurador. Este assunto tem que ter o parecer do Ministério Público, alterar o nome de alguém. Mas não há dúvida, daqui a 8 dias eu passo aqui que vai estar aprovado, vai estar deferimento feito. Tá, blá, blá. Era uma figura assim, bem humorada,
Era muito difícil você ver Dom Helder mal-humorado. Um excelente agitador político. A técnica da agitação, de levantar, tocar na emoção das pessoas, eu não conheci agitadores que eu posso dizer, esse cara agitava mais do que Dom Helder. Então usou o seu prestígio internacionalmente para denunciar os crimes da ditadura. Só não tornou-se cardeal, porque a extrema-direita daqui enviou documentos e mais documentos ao Papa para que ele não elevasse Recife à condição de cidade cardinalícia, que tem que ter um cardeal. Só não foi prêmio Nobel da Paz, porque a extrema-direita deste país fez campanha, e particularmente o Exército, para que isso não ocorresse. Mas várias vezes das viagens que fiz por aí mundo afora, aqui no continente, na Europa, Coreia, Dom Helder era a figura mais popular depois de Pelé, não tinha outra. Um democrata, um humanista, correu riscos e mais riscos. Me visitou na prisão. Toda aquela acusação de que eu era perigoso, que eu era terrorista, que como fui na época da minha prisão, o Dom Helder dava a declaração: Cajá está sofrendo por amor à justiça, por amor aos pobres. Temos aí no Record. Nunca se assustou, se envergonhou. Mandaram uma equipe à casa dele, após a igreja, envolver alguns aliados, meu e dele, comum. Só é que vim aqui, Dom Helder, falar com o senhor para dizer que não bota a mão no fogo, que Cajá realmente é comunista. Ele vai sair, vai assumir, e o senhor vai ficar desmoralizado. Ele disse: você tem mais alguma coisa para dizer? Eu disse: não, eu vim só fazer a gentileza e vim trazer esse aviso para o senhor. Disse: muito obrigado. Para acusar a Cajá já tem muita gente, publicamente, não precisa de mais ninguém. Com mais credibilidade no do que você. Trata-se de defendê-lo. Porque é muito estranho, dizia ele, você dizer que é um democrata e não querer defendê-lo. É muito estranho. Então, os comunistas não devem defender, não devem ser defendidos? É isso que você quer dizer? Então, ele entrava na contradição. Por isso era chamado o Bicho Vermelho, etc. Mas, amigo do Desmudo Tutu, de vários comunistas da Europa, o Garrodi era um amigo dele. O Garrodi fez um livro, Apelo aos Vivos, quem fez o prefácio foi Dom Helder, membro do Comitê Central do Partido Comunista da França. Depois saiu, mas ainda era do Comitê Central. Roger Garrodi, famoso. Então, era uma figura humana assim, extraordinária. Humanista, defensor das mulheres, de primeira linha. Certa vez, ele não tinha secretário, nem secretária. Ele mesmo atendia a porta, atendia o telefone, batia na porta lá, ele chegava, abria a porta todinha, botava os peitos: bom dia, boa tarde, boa noite, o que deseja? Uma vez chegou lá, era uma prostituta, que a casa dele sempre, muito mendigo, muita gente passava fome, vinha, ele dava alguma comida ou dava dinheiro para essas pessoas. Aí um dia entrou uma dos que chamam, dizem que é mulher de vida fácil, que ele dizia que não era nada fácil, era uma mulher de vida muito difícil. Essa senhora entrou lá, uns 30 anos, e havia uma senhora que levava uma freira que tem uma instituição dela, vizinho com o fundo dessa igreja, Nossa Senhora das Fronteiras. Está lá ainda. Trazia comida para ele. Uma papa de manhã, um almoço. Ele sempre comeu muito pouco, uma janta, uma coisa. Estava lá e viu essa cena, foi que me contou. Está viva ainda essa freira. Acho que está com 90 anos. O desde que vi faz uns 3, 4 anos. As homenagens ao Dom Helder ocorrem nesse mesmo lugar, na Igreja Nossa Senhora das Fronteiras. Agora mesmo vai ter o aniversário de 115 anos dele. Agora, em fevereiro. Eu sempre vou. Mantivemos a amizade. Sabe do nome dos meus filhos de cor, conhece seus nomes. Fui até sua sepultura, na Sé, em Olinda. Então, por mais que tentaram impedir essa amizade, botar a cunha, nunca pegou. Então, ela conta que entrou essa mulher e disse: Dom Helder, eu vim, é Semana Santa, eu vim aqui para me confessar com o senhor. Eu não nego para ninguém que eu sou prostituta.
Sim, mas o que você quer dizer que eu faço? O que você está precisando? Não, é que eu estou com um drama muito grande. Amanhã é sexta-feira da paixão. Minhas colegas estão dizendo que eu vou morrer. Quando eu morrer, eu vou para o inferno. Porque há 10 anos, desde 20 anos, que todo dia da sexta-feira da paixão, eu vou para o presídio e escolho o preso comum, os presos comuns, mais pobre, que não tem dinheiro para nenhuma mulher ficar com ele, e eu fico com ele. Naturalmente, cada ano é um que está mais lascado do que o outro, mas toda sexta-feira santa eu faço, na melhor das intenções, que eu estava fazendo uma caridade. Mas minhas amigas estão dizendo que eu vou para o inferno, porque é dia de sexta-feira de treva, não é dia de nada, a gente tem que ficar rezando. Eu estou com esse drama de consciência e queria que o senhor me aconselhasse. Aí eu fiquei me imaginando ela me contando, coitado do sofrimento do Noel. Vai dizer o quê, uma mulher dessa? Já está carregando uma trouxa que não tem mais tamanho. O que é que eu faço, Noel? Eu fico em minha casa ou eu sigo fazendo o que eu acho que é uma caridade? Noel respondeu, minha filha, tudo que uma pessoa faz por amor não é pecado. Veja que sabe a solução para tirar o drama daquela pobre senhora. Tudo que uma pessoa faz por amor não é pecado. Então, ele tinha essas definições, essas tiradas, muito resumidamente, que era um tomo de filosofia que você teria que escrever. Depois eu falei do PCR, o PCR teve uma fase da luta pela ditadura, nós tínhamos sido duramente golpeados, etc. Já tínhamos refeito do golpe, estávamos avançando e teve um processo de conversação, de unificação das esquerdas, para que pudesse ficar mais rápido o processo de aniquilamento da ditadura, nos unificamos com um outro partido chamado Movimento Revolucionário 8 de Outubro. No entanto, foram 13 anos de luta interna, de sofrimento, porque aquele partido já estava inclinado para a direita e nós não estávamos percebendo ainda, ou não estava revelado. O que nos possibilitou foi um documento chamado Pleno do Chile, que era a defesa de uma sociedade socialista, que, de fato, era uma boa formulação. Foi a melhor até então, porque tanto a do PCB como a do PC do B defendia ainda, quer dizer, na verdade, um governo de união nacional. Não reconhecia o desenvolvimento da burguesia enquanto classe. O do PCR ainda era uma mistura das duas coisas. Definiu o governo popular revolucionário. E aquela definição de um governo socialista dos trabalhadores, etc., para nós era um pouco mais adiantado do que a nossa e nos possibilitaria, digamos, ter mais força nacional para dar esse enfrentamento à ditadura. De fato, a formulação que justificava estava correta, mas o parceiro escolhido não caminhou nessa direção. Então, não tivemos outra maneira, depois de 13 anos de luta interna, reorganizar, reconstruir o PCR. E acho que no que fizemos muito bem, recuperando não só a sua tradição revolucionária, mas a memória dos heróis, dos seus fundadores, Manuel Lisboa, Amaro Luiz de Carvalho, Manuel Aleixo, Amaro Félix, Emanuel Bezerra, que conheci, que militei com ele, antes dessa fusão, né? Então é isso. Bom, Cajá, a gente falou aí do golpe, falamos da resistência à ditadura. A gente, nos tempos de hoje, 60 anos depois do golpe, há 4 anos, passamos aí por um governo neofascista. A vitória do Lula impediu que isso se aprofundasse para uma ditadura militar, uma ditadura de algum tipo aí, mas apesar de a gente viver hoje numa situação de democracia, relativamente democrática, o golpe parece que está sempre ali rondando o país, né? E a ação da extrema-direita, a ação fascista, ela é sempre presente. O que a resistência
a ditadura pode trazer de ensinamento, de legado para os democratas de hoje, para aqueles que defendem um Brasil justo, um Brasil com menos que combata a desigualdade e, acima de tudo, um Brasil soberano e independente. O Rodolfo e a Eleonora, eu acho que a primeira lição que nós devemos ter, resgatar, valorizar, é de que a causa do golpe 64, como a causa desse golpe frustrado, mas foi uma tentativa de golpe muito objetiva, é o reacionarismo, é a submissão ao grande capital por parte das Forças Armadas. Ou a gente se convence disso, ou vai servar um inimigo da democracia. Eu acho, não sou de fazer críticas ao Lula, ao PT, aos aliados, de uma forma que não seja fraterno. Não pretendo desgastá-lo mais do que o que já está desgastado. Mas, como a autocrítica e a crítica faz bem, eu acho que a primeira coisa a ser corrigida nesse governo é a construção da justiça de transição. Não tem como consolidar a democracia se não punir, se não resolver o problema da impunidade dos golpistas, dos torturadores de 64, de 16 e de janeiro de 2023. Não tem. Diziam por aí, os mais à esquerda do PT, que a cabeça da Hidra estava na frente dos quartéis. Não, companheiro, está dentro do quartel. Está no Estado-Maior. E nos Estados-Maior de cada região das Forças Armadas. Todas as pessoas que cometem crime contra a Constituição são punidas. Por que eles não podem ser punidos quando cometem crimes? Porque cometeram. No mundo inteiro, as Forças Armadas reconhecem que devem obediência ao poder civil, somente no Brasil. Que essa gente acha que é poder moderador, acha que é quem garante a Constituição. Veja que pretensão. Quem garante a Constituição é o Supremo, que gosta ou que não gosta. Está na Constituição, não é as Forças Armadas. E esse presidente nazifascista dizia que era o guardião da Constituição, são as Forças Armadas. Aonde? As Forças Armadas do nosso país têm uma história de prática de golpes muito longeva. E, portanto, eu acho que o companheiro Lula, com o conhecimento que tem da história do nosso país, com os assessores que tem, não devia servar aumentar os privilégios das Forças Armadas. Deveria que fossem chamados o feito à ordem, aonde se cometeu o crime. E puni-los. Isso é defender ou é apreciar as Forças Armadas. Isso não é de queimar as Forças Armadas, não. A Comissão da Verdade, criada pelo Estado brasileiro, mandou um ofício às 3 armas. Alguma repartição desta instituição serviu de espaço à tortura durante o governo de 64? Todos disseram não. E a própria Dilma foi uma experiência viva de que a instituição foi usada como espaço de tortura. Não adianta resolver pela metade. Não se faz um omelete sem quebrar ovos. Se você quer fazer justiça, tem que seguir o percurso.
Isso não é revanchismo, não. Revanchismo é queremos fazer com eles o que eles fizeram conosco. Pendurar no pau de arara, torturar, espremer os órgãos genitais, como fizeram conosco. Isso realmente seria olho por olho, dente por dente. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que as Forças Armadas prestem contas dos crimes que cometeu. Seus oficiais continuam fornecendo cursos antifascistas, anticomunistas. Não cabe às Forças Armadas pregar a doutrina. Tem que obedecer ao poder civil, que é eleito pelo povo. Isso é na França, é nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Tem história porque é comunista, eu vou derrubar. Porque direito? Você tem, que autoridade você tem para derrubar um governador, um presidente, porque é comunista? É uma escolha que o povo fez. Uma eleição. Ou uma revolução, e o povo respeitou a revolução, como em Cuba. Então, me parece que, para fortalecer a democracia no Brasil, é preciso criar imediatamente a Comissão Especial sobre Morto e Desaparecido, que é um instrumento legal, não tem nada de comunismo nisso, foi criado por Fernando Henrique Cardoso, que, enquanto instrumento legal, permite um estudo das ossadas encontradas em Perus e em outros lugares, que estão aí nos caixotes guardados, para identificar a quem pertencem aqueles ossos e chegar perto das circunstâncias das suas mortes e de seus mandantes de preferência. Isso é crime em qualquer lugar do mundo. Crime de lesa humanidade imprescritíveis. Então, acho que o governo Lula, nesse terreno, infelizmente, está claudicando, trumbicando. Nomeou um ministro da Defesa que, por 2 vezes, foi perguntado a ele: olha, estão dizendo que o senhor, em vez de ser ministro do governo Lula, o senhor é ministro das forças que o senhor está. Ele disse: eu me orgulho muito disto. Peraí, velho, tu foi eleito para ser ministro do Lula junto às Forças Armadas. Você é o porta-voz do governo. Feito com a tradição reacionaríssima. Teve a petulância de dizer que aquelas manifestações na frente do quartel era democrático, que ele tinha parede lá. Que ele tinha parede lá, tudo bem, mas que é democrático, não. A direita tem direito de lançar candidato? Tem. Mas se um oficial superior quer ser candidato, renuncia à sua condição de homem da ativa. Como é que você deixa em branco um general como esse que foi ministro da Saúde, fazer comício como general da ativa? É óbvio que isso desmoraliza o estatuto. Quem lê o estatuto sabe que um general, um oficial da ativa não pode fazer campanha eleitoral, não pode fazer política. E o Lula até agora não apurou isso, sinceramente. Não, mas está apurando a raia miúda. Os que estavam nas portas dos quartéis. Eu quero saber quem mandou eles para lá. Quem deu cafezinho e água para eles. Porque se passar, a Eleonora está passeando em São Paulo, furou o pneu da bicicleta dela na frente de um quartel, na calçada de um quartel, e ela demorar 10 minutos lá, tentando bombear o pneu, vai chegar um soldado e dizer: moça, a senhora não pode sair daqui, não. Não pode ficar aqui, não. Vai, pode ficar seguro. Você não pode ficar aqui. Isso aqui é uma área militar. E como é que tem 100, 200, 500 mil após dormindo lá, fazendo a necessidade lá dentro? Portanto, era a autorização do alto comando. Isso tem que ser apurado. Deve ser apurado para o bem da democracia, para que não se repita. Em todos os lugares onde se apurou a violência política, as torturas, tornou-se um lugar menos violento. Já há pesquisa sobre isso. Há um norte-americano, um sociólogo, que larga pesquisa sobre isso. As sociedades que não apuraram a violência de Estado, a ação dos homens de Estado contra população civil politizada que tinha um outro projeto de sociedade e não se apurou,
Esse cara está aí, o que está se passando hoje. Isso é produzido lá no passado. É o reflexo da não punição que nós estamos vendo hoje aí. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, jovens protestando contra a privatização da Sabesp com direito constitucional. Nenhum cidadão que paga imposto é obrigado a estar de acordo, a pegar nossas instituições públicas, privatizá-las para tornar o serviço mais caro. Isso não é crime. E aquelas pessoas foram violentamente espancadas e levadas presas. Por ordem do governador de São Paulo. Flagrante violação da Constituição. Então, me parece que a luta contra a ditadura nos preparou para o enfrentamento, para as denúncias, e, finalmente, uma parte dessa esquerda chega ao governo e não consegue levar a sua missão até o final, que é apurar, limpar esse caminho, esses estragos de algia, limpar essa merda toda para poder prosseguir a democracia das ideias, o debate das ideias. Não sou favorável que a direita não fale, que não tenha um candidato. Não sou favorável, se ela for eleita, que ela não tome posse. Não sou. Essa não é a nossa tradição. Desse é aqui o diretório desse colégio que eu falei, o Ginásio Pernambucano, foi dirigido sempre pela esquerda, antes e depois do golpe. Perdemos em 68. Era Zé Eudes o presidente. Irmão, casado com a irmã de Marcelo Santa Cruz. Morreu um dia desse, o Zé Eudes. Foi primeiro deputado do PT no Rio de Janeiro. E boa parte da esquerda não entrega, não. Perdeu para a direita, não vamos entregar o mandato. Zé foi lá, fez o discurso e entregou o mandato. Discurso defendendo as nossas ideias, a nossa chapa, o que fizemos e o que vocês vão fazer. Que os estudantes foram enganados momentaneamente por uma campanha feita, orquestrada de calúnia, mas vocês não perdem por esperar. A democracia voltará ao Ginásio Pernambucano e voltou. Depois dele, eu fui o presidente do Grêmio lá. Nem estava nessa ocasião, mas fui o próximo presidente do Grêmio, Jonas José. E botamos o nome, Grêmio Livre Jonas José. Tem uma carteira hoje de presidente de honra, que me deram um dia desse. Então, nós não somos essa... A esquerda não tem essa... Agora, eles fazerem seus crimes e não prestarem conta, sinceramente, aí não é ato de bondade, mas isso é um tipo de política que vai ter um preço. Se um filho nosso comete um erro de conduta, o que é que deve um pai ou a mãe fazer? Fazer com que ele perceba que ele cometeu um erro. Ele não pode seguir achando que agiu certo. Vai prejudicar a sociedade futura. Como é que um oficial sai de dentro de um quartel para botar a bomba, como foi o caso do Rio Centro? Foi flagrado, estourou, um flagra. E vieram dizer que foi a direita que estava botando lá as bombas do Rio Centro com o colo, uma bomba no colo. O oficial que dirigia hoje está em Brasília, um professor aposentado. Como é que pode? Essa escola de impunidade tem um preço caríssimo para a democracia, companheiros. Retarda o processo social, dificulta a democracia. E figuras rude como aquela que chegou a presidente da República, só acontece isso porque surge nesse ambiente. Nasce dentro dessa situação de impunidade. É isso. Muito bem, Cajá. A gente quer agradecer muito essa sua sensacional participação aqui no Tutameia, nesse projeto especial de entrevistas sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Essas entrevistas ficam disponíveis nos todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, a gente devolve a palavra
para o Cajá, para que dessa vez, sem perguntas, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco. Cajá, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, Rodolfo e Eleonora. Queria muito que no grande jornalismo do nosso país prevalecesse jornalistas como vocês, que informam, que procuram buscar informação, o contraditório, e que, de fato, hoje nós estamos numa sociedade onde a mentira prevalece. Fake news é uma coisa antiga, mudou o nome. Isso existe há muito tempo. Aquela condenação de Jesus, para falar de uma das mais antigas, e a massa do povo pedindo a quem solta Barrabás ou Jesus, é Jesus que deve morrer, evidentemente que os meios de comunicação da época eram outros, mas tinha como puxar uma opinião pública já viciando o seu ponto de vista. Então não é coisa nova. Agora, hoje nós temos um abuso. E a minha mensagem é no sentido de que tenhamos um jornalismo verdadeiro, que predomine uma imprensa como essa que vocês fazem, como o jornal A Verdade, e vários outros tanto que eu conheço. E que a imprensa não é obrigada a trabalhar como se ela não pudesse ter uma posição ou uma opinião. Quem é obrigado a trabalhar assim são as Forças Armadas. A eles não interessa, a sociedade não interessa saber a sua manifestação de pensamento filosófico ou ideológico. Espera que cumpra a defesa da nação, da soberania, das fronteiras, da Amazônia, que nada disso fazem. Pelo contrário, órgãos que têm a defesa, o direito, a obrigação de defender o indígena, a flora e a fauna, muitas vezes protegem exatamente os destruidores, os que matam, os que assassinam, os que exploram, que roubam nossos minérios. A minha mensagem é de que temos que trabalhar na direção não só de punir os responsáveis pelos assassinatos, pelos crimes hediondos, mas também trabalhar pela construção de uma nova sociedade de justiça, de igualdade, de fraternidade, onde ninguém seja punido por pensar diferente. E esta sociedade só é possível no dia que todos os meios de produção forem de propriedade coletiva, da sociedade. Enquanto uns tiverem bilhões e bilhões e milhões de pessoas nada tiver, e para comer tem que vender sua força de trabalho, esta sociedade está sujeita a esse tipo de situação que nós estamos vivendo. De ter como presidente gente dessa maneira, um Trump dirigindo os Estados Unidos. Então, por isso, não quero apenas denunciar e a punição, mas também deixar uma mensagem de que nós temos o dever de lutar por uma nova sociedade de justiça e de igualdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Cajá. Tchau. Eu agradeço. Tchau.